Eu queria muito gravar esse vídeo aqui pro canal. Na verdade, eu não sei nem como começar esse vídeo, mas eu queria muito gravar para deixar aqui registrado, mais por mim mesmo. Então, eu vou começar assim, sem iniciar, sem nada, só falar. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Não sei se vocês estão me acompanhando lá na rede vizinha, mas para quem não me acompanha, eu perdi minha avó tem pouquíssimo tempo, né? Vai fazer 2 semanas. Na verdade, eu já tô para gravar esse vídeo já há um tempo, mas eu não sabia como começar e nem o que falar, sabe? Basicamente. Mas eu só sabia que eu queria muito fazer e eu resolvi fazer. Quando eu perdi a minha outra avó materna, eu tinha recentemente feito um dia todo com ela, sabe? E minha avó tava muito bem e tal, e aí esse vídeo pra mim ficou guardado. Já minha avó paterna, não. Por mais que eu tivesse feito um vlogzinho também, indo com ela, estando com ela, né? E eu poderia até ter postado esse vídeo e deixado como um vídeo, assim, pra ela. Mas foi no hospital, sabe? Os últimos momentos que a gente teve, então não quis. Quero esse daqui, então vamos lá. Bom, escrevi mais ou menos, né? Um roteirozinho aqui. A minha avó, né, que perdi esses dias, que se chama Maria das Graças, mais conhecido como Daça. Desde que eu me entendo por gente, a gente sempre chamou ela assim, né, de vó Daça. E é o que ficou. Ela é a mãe do meu pai, né, no caso, mãe de 12 filhos. E criou uma neta, então 13 filhos. E um deles, né, foi meu pai. E a minha avó, ela foi uma avó paterna, né? Normal, assim. Como a gente vê muito na internet, normalmente, né, não generalizando, mas a maioria das avós paternas, elas não são tão próximas dos seus netos. E se eu fosse comparar a minha avó paterna com a minha avó materna, ela realmente não era tão próxima assim, porque a minha avó materna era como se fosse uma segunda mãe, sabe? Ela, tipo, me ajudava a me criar e tudo mais. Mas não que minha avó paterna não fosse próxima de mim, né? Quase todo final de semana eu estava lá. Mas em questão de proximidade, eu sei que a gente tinha um pouquinho de distância, até porque eram muitos filhos, muitos netos e haja da atenção. Já minha avó materna não, né? São pouquíssimos filhos. Netos, então, é menor ainda. E como eu ficava o dia inteiro, só eu e ela, então a gente era muito mais próximo, sabe? E aí eu sempre tive essa relação assim com a minha avó paterna. Eu gostava muito de ir pra casa dela, porque ela deixava eu fazer o que eu quisesse, assim, tipo, ir pra rua a hora que eu quisesse. Na minha avó materna, não. Então, eu gostava muito de ir pra lá por conta disso. Mas eu não tinha aquele carinho, assim, todo, assim, de, tipo, de estar muito próxima, de conversar, de desabafar, sabe? E aí eu fui vivendo durante todo esse período. Até que, quando fui ficando mais velha, eu fui começando a ter um pouco mais de proximidade de mim com ela, sabe? Mas foi quando o meu avô faleceu. A gente teve que fazer um plantão. E aí, cada dia a gente ficava lá com ela e dormia na casa dela. E eu tinha os meus dias também. Se eu não me engano, era terça-feira, eu acho. Porque eu lembro que depois eu mudei. Então, eu acho que era segunda e depois foi pra terça. Foi alguma coisa assim. Ou era terça e foi pra quarta. Alguma coisa assim. E aí, toda semana eu estava lá. Além de estar nos meus dias pra dormir, às vezes no final de semana também, que foi uma cultura que os meus pais deixaram assim pra gente, né? Quase todo final de semana os meus avós paternos, né? Desde pequenininha, então eu sempre fui acostumada. E aí, nessas semanas, foi aonde eu tive muito mais a proximidade da minha avó. Muito mais. Gente, se eu chorar aqui, tá? Vocês relevem, porque eu não sou de chorar não, mas, né? A gente não sabe a que ponto vai tocar. Mas eu comecei a ter muita proximidade da minha avó na época. Eu lembro que eu trabalhava como professora, trabalhava o dia inteiro. E quando eu chegava lá na minha avó, ela acabou se tornando, assim, uma amiga, porque eu chegava e eu contava, tipo, tudo que tava acontecendo, tudo de ruim, assim, que eu passava,
todo o estresse mesmo que eu tinha com a minha patroa. Quem convive comigo mais próximo sabe que eu tava tendo quase uma relação tóxica, né, dentro do trabalho. E aí, quando eu chegava lá, eu desabafava tudo. Não só isso que a gente conversava, né? A gente conversava também sobre a nossa família, né? Sobre a vida dela. E o que eu mais gostava de ouvir era quando ela falava da vida dela, sabe? Ela relembrava o passado e ela ia contando, sabe? As coisinhas que foram acontecendo com ela desde quando ela era muito nova. Desde do relacionamento dela, sabe? Uma mente, assim, muito boa. E ali a gente foi ficando muito, muito próxima. E a gente vê como que Deus sabe de todas as coisas, né? Eu precisava muito, muito disso, assim, pra que eu tivesse essa intimidade, assim, com a minha avó, sabe? E aí, dali, a gente foi ficando muito próxima. Logo, tempo depois, eu casei. Eu fui meio que, não fiquei mais no plantão, né, de ter que ir pra lá. E meu tio também começou a morar lá, então não tinha tanto esse plantão, assim. Então eu só ia lá durante a semana. Mas a proximidade que a gente tinha já tava, assim, no nível muito bom, sabe? A gente tinha uma intimidade de vó e neta real. E foi justo na época também que eu perdi minha avó materna. Então a gente ficou muito, muito próximo. E isso durou, assim, por um bom tempo, né? Desde que eu me entendo por gente, a minha avó teve câncer. E tanto que um dos seios dela, ela não tinha, né? Ela usava um objeto, né, de silicone que colocava do seio e aí quem via assim de fora não percebia nada. Isso, assim, eu já tinha visto isso desde novinha, sabe? Então eu já sabia que ela não tinha um dos seios, mas nunca procurei saber, perguntar nem nada, não. E aí, com o tempo, eu soube que ela teve... câncer. E o câncer que minha avó tinha, gente, eu não sei se eu vou saber explicar ou se eu vou falar certo. Então, às vezes, eu não prefiro nem comentar, mas não sei. É aquele que vai, né, daqui a pouco volta. E eu nunca me envolvi muito, assim, nesses assuntos, não, porque eu nunca entendia muito bem, não, sabe? Mas, quando a gente teve mais essa proximidade, eu já tava um pouco mais velha, já tava um pouco mais entendida, e eu comecei a fazer parte. Sempre que, ela tava doente, aconteceu alguma coisa, eu ia correndo pra lá. E aí, nesses últimos dias, eu tava com câncer, né? Ela tava fazendo tratamento normal. Só que já estava muito avançado, a gente já estava ciente. Graças a Deus, assim, eu tenho que agradecer muito as minhas tias, porque elas não esconderam, assim, nada da gente. Foi sempre falando desde o início, olha, o câncer já tá avançado, o tempo de vida tá diminuindo e tudo mais. Só que a gente nunca quer aceitar, né? E aí, tanto que ela tava muito bem. Eu tenho até um vídeo do meu aniversário ano passado. Vou colocar aqui pra vocês. E ela tava ótima, assim, né? Visualmente falando. Mas, em janeiro, foi aonde a gente teve... Foi aonde aconteceu, assim, pivô, né? Foi aonde a gente teve... Onde a gente foi ver que realmente o tempo realmente estava acabando. Então, em janeiro de 2025, né, eu soube da notícia que ela teve que ir pro hospital, tava passando mal, e aí foi pro hospital, e lá ela teve uma trombose, que irradiou pro pulmão. E isso, quem tem câncer, acontece muito de ter trombose, né, gente? E aí, ela teve, né, essa trombose e tudo mais, e ela foi pro hospital. O que é mais complicado, porque eu acabo sempre postando, né, algumas coisas e as pessoas ficavam, como é que sua avó? Mas ela vai melhorar, que não sei o que e tudo mais. E ela não ia, gente, assim, eu acho que é o mais triste você. Porque as pessoas às vezes querem saber e você não tem como falar. Mas na verdade a minha avó já tava no câncer terminal. Tanto que em janeiro eu achei que a gente já fosse se despedir dela, que seriam os últimos dias dela. E ela queria muito, 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 muito ir pra casa. E eu também queria que essa fosse a vontade dela, já que ela já iria falecer, que ela
ficasse aonde ela acharia melhor. Mas não era uma decisão minha, porque os meus tios tinham outro tipo de pensamento. Até que o esposo da minha tia, que foi assim um anjo do céu enviado ali pra gente, ele também era enfermeiro, e ele sugeriu para que ela fosse para casa, porque todos os exames que ela fazia estavam muito bem. Por mais que a gente soubesse, né, que a única coisa que afetou mesmo foi o pulmão, que só o pulmão que realmente não iria voltar, porque o câncer já estava ali tomando, né? Mas ela poderia ir muito antes por uma bactéria ou um outro tipo que ela pudesse pegar lá no hospital, tipo uma bactéria, né, hospitalar, e morrer de outra coisa. E aí ele deu essa sugestão e todo mundo apoiou. E que dali pra mim foi, assim, a maior felicidade. De segurando muito choro. Pra mim foi a maior felicidade porque, cara, ela ia pra casa, sabe? Era um desejo do coração dela. Tipo, toda vez que eu ia visitar, que eu fazia de tudo, gente, pra poder visitar de tudo. Tipo, se eu pudesse ir lá, eu ia pelo menos umas 3 vezes na semana, sabe? Tipo, eu ia quase todo dia. E aí, E aí ela sempre falava isso, que queria ir embora. E Deus foi tão bom que realmente deixou com que ela fosse pra casa. E eu tava lá com balão, com tudo, fazendo aquela festa. Pra poder receber ela lá. Receber bifes, balão, que não sei o que. Se pudesse ser feito mais, eu teria feito também. E aí ela foi pra casa. Foi muito feliz, muito bom. E durante esse tempo que ela ficou em casa, ela deve ter ficado umas 2 a 3 semanas, se eu não me engano. Não lembro, gente, eu sou muito ruim com data. Durante esse tempo quando ela foi pra casa, ela achou que, né, eu acho também, né, foi uma opinião minha, que tudo fosse, tipo, melhorar, né, aliviar. Mas não, o pulmão já tava tomado, então ela tinha que tá no auxílio ai meu Deus do céu, do oxigênio, né, porque ela não tava mais respirando sozinha, o pulmão já não tava fazendo mais o trabalho dele. Então ela tava com oxigênio, mas assim, mesmo ela lá, a gente fazia tudo que pudesse pra ver ela bem. Mas a gente sabe que a pessoa não fica 100% bem porque acaba batendo uma tristeza, acaba batendo aquele medo de morrer. Ninguém quer morrer, ninguém quer nada disso. Então é realmente triste, mas assim, a gente tava muito feliz e por mais que eu quisesse ela junto de mim, hoje eu tenho maturidade pra entender que é feita a vontade de Deus. Deus sabe qual é a hora da pessoa. E o que eu sempre pedia pra ele desde a vez que ela foi pro hospital, né? Desde janeiro que ela foi pro hospital, eu pedia muito a ele pra que ela não sofresse, pra que ela não tivesse nenhum tipo de sofrimento, porque, gente, a minha avó, ela sempre foi uma pessoa muito boa, muito, muito, muito boa. Nunca vi ela gritando, assim, só com os meus primos, né? Porque meus primos também era terrível. Mas eu nunca vi ela gritando com ninguém, tratando ninguém mal, na grosseria, nada. Meu avô era, assim, um amor, uma paciência em pessoa, um anjo, assim, sabe? Quem teve a oportunidade de conhecê-la, assim, pode dizer que ela é uma pessoa, assim, maravilhosa, tipo, juro, gente, a gente fala assim, porque a gente só conhece a pessoa quando a gente convive. Quem convive com ela, você pode dizer que ela, tipo, sabe, uma pessoa, assim, um amor de pessoa, juro. Sabe? Daquelas pessoas, assim, que Deus cria, as pessoas perfeitas, são raras. Ela é aquela raridade. Graças a Deus eu tive a oportunidade de ser neta dessa mulher. Juro. Então eu sempre pedi a ele pra que ela não tivesse esse tipo de sofrimento, não sofresse, porque, cara, ela não merecia. E realmente ela não teve, né? Aconteceu isso, logo depois ela voltou pro hospital de novo, que ela não tava muito bem, tava com muita dificuldade pra respirar. E quando ela voltou pro hospital, os primeiros dias ela tava muito bem, a gente não tava nem entendendo o que tava acontecendo, porque como é que a pessoa tá meio malzinho hoje e amanhã já tá muito bem, dançando, já tá, sabe? Mas a gente percebia o quanto que ela tava cansada, que ela não tava aguentando mais. E por mais que ela estivesse ali lutando, mas o corpo já não tava assim correspondendo.
E aí, nessa que ela voltou no hospital, né, já em março, ela... Na verdade, um dia antes foi aniversário de uma prima minha. E todo mundo, e foi no domingo isso, todo mundo resolveu ir pro hospital. E começaram a tirar foto e tudo mais. Nas fotos, eu já estava percebendo que parece que a pessoa já não estava mais ali, sabe? Muito triste, assim. E eu já vi que ela realmente já não estava mais aguentando. Tanto que quando eu sabia que poderia ser na madrugada, eu sabia que poderia ser a qualquer momento. E aí, quando eu acordei, eu nem queria mexer no celular, né? Porque agora eu tô nessa de não querer focar no celular. Eu acordei, eu ia levantar pra ir no banheiro, mas Eduardo percebeu que eu ia acordar, que eu ia levantar, né? Porque eu fiz barulho, obviamente. E aí ele foi diretamente pro quarto e falou assim, eu quero te falar um negócio, tal. Eu falei, pode falar. Ele, olha, sua avó faleceu, tal. E aí foi aquele momento, assim, de tristeza, mas muito mais de alívio também, porque ela já tava sedada, tendo que colocar máscara e ela não queria usar, né? Enfim, descansou, sabe? Então, naquele de imediato, eu, tipo assim, eu tava, tipo, sabia o que ia acontecer. E aí eu bloqueei o celular, não quis nem mexer, meu celular tá ficando no modo avião, não quis mexer. Levantei, tomei banho, me arrumei e fui pra academia. Você foi pra academia? Sim, fui pra academia. Porque eu acho que eu também não queria meio que aceitar, sabe? E aí quando eu voltei, que eu tive que mexer no celular e tudo mais pra poder trabalhar também, e aí eu acho que a ficha meio que foi caindo, né? Todo mundo falando, todo mundo comentando, as postagens, o pessoal me dando meus sentimentos, sem eu ter postado nada, né? Mas as minhas amizades já sabiam a notícia vindo falar comigo, e eu sou muito grata também. E aí eu acho que a ficha foi caindo e é onde eu desabei. Foi ali que eu senti mesmo, fiquei bem triste, mas foi isso, né? Depois eu tive com a minha família, que é um momento muito bom, porque todo mundo se ajuda, todo mundo se apoia, todo mundo fica triste junto. E desde onde eu tô gravando, né? Desde que eu tô gravando, fazem 2 semanas mais ou menos, e pouquinho, a gente já tá indo pra 3 semanas sem ela. E é muito estranho, gente, é muito estranho. Toda vez que alguém falece, assim, pra mim, eu acho que a pessoa tá na casa dela. Na minha cabeça é isso. E quando eu tô na casa dela, eu acho que a pessoa, sei lá, saiu. Então eu nunca acho que a pessoa realmente faleceu. Eu simplesmente acho que eu nunca consegui encontrar com as pessoas, sabe? Sabe quando a gente tá, por exemplo, passeando ou viajando, quando, por exemplo, a gente tem a nossa vida, a gente tá trabalhando o dia inteiro. Aí a gente, muito tempo que a gente não vê a pessoa que mora em tal lugar, a gente só vê no aniversário e tal. É basicamente isso que na minha cabeça fica quando eu perco alguém, sabe? Então, não sei porquê, mas eu sou assim. Então, a minha ficha cai aos poucos. É num vídeo que eu assista, na foto de alguém, assim, que eu desabo. Mas tirando isso, eu não acho que a pessoa faleceu, sabe? Eu acho que a pessoa tá ali em algum lugar. E eu ainda não encontrei com ela, não esbarrei. Pra mim, ter perdido ela foi muito triste, obviamente. Mas, assim, a gente tira algumas lições, porque a minha avó, a gente sabia que ela estava em casa terminal, e a gente teve 3 meses para poder se despedir, fazer tudo que a gente quisesse com ela, abraçar, beijar, ter essa oportunidade de estar junto, sabe, de fazer acontecer. Mas muitas das vezes, que eu aprendi, assim, né, convivendo, tendo essa questão com ela, é que às vezes a gente convive com as pessoas, a gente sabe que a qualquer momento a pessoa pode falecer, sabe? E muitas das vezes a gente não trata isso como se fosse o último dia. Porque hoje eu tô num local, por exemplo, hoje eu vou para determinado lugar. Muitas das vezes pode ser o nosso último dia, ou às vezes pode ser o nosso último
última vez que a gente vai naquele local ali, ou quem tá com a gente pode ser a última vez que a gente tá com essa pessoa. E às vezes a gente não aproveita o momento, a situação, como se fosse a última vez, sabe? Então, isso ficou muito assim marcado em mim, que eu quero muito aproveitar mesmo, curtir muito com as pessoas que são muito importantes pra mim, porque a gente não sabe quando que vai ser, sabe? A nossa última vez. Minha avó tava bem em um mês e no outro mês tudo mudou. Mostrei aí pra vocês o vídeo, em dezembro tava muito bem e do nada, tipo, em janeiro, a pessoa, sabe? Isso porque, assim, Deus ainda concedeu para que ela ficasse ainda mais um tempinho aí com a gente, né? De ter essa questão de se despedir e tudo mais. Mas se não tivesse, que louco que seria. Tipo, tá bem aqui, do nada partir. E eu sei que isso acontece com muita gente, porque já aconteceu com pessoas próximas, assim, a mim, assim, né? De observar, de pessoa tá bem aqui rindo na festa, de repente vai pro hospital e morre. Já aconteceu, então que a gente possa saber aproveitar, parar de que essas coisas de querer ficar brigando, discutindo, ou a gente quer por perto ou a gente não quer. Se a gente quer por perto, então a gente faz acontecer, aproveitar bastante, porque felizmente a gente não sabe quando que pode ser, sabe? Se a gente vai ter uma outra oportunidade, sabe, de estar junto. É isso, gente, eu queria agradecer muito quem assistiu, quem ficou até o final. Queria muito ter gravado esse vídeo para poder falar, desabafar. E também, se minha avó estivesse assistindo agora, queria dizer muito que eu a amo, que ela foi muito importante para mim, uma pessoa guerreira que lutou tanto na sua vida, criando 12 pirralhos, criando 13 filhos, coisa pra caramba. E assim, são pessoas chatinha, mas são as pessoas boas, né, que eu amo meus tios. E ela soube criar, né, juntamente com meu avô, uma pessoa que tem tanto para me ensinar, assim, a ser paciente, a ter amor, a fazer o trabalho de Deus acima de qualquer coisa. E tá ali, sempre guerreando, nunca reclamar e nada. A gente colocou na nossa blusa uma frase que dizia assim: eu nunca vi alguém lutar sorrindo. E foi basicamente assim, isso que ela fez durante toda a vida, durante esse processo. Que ela lutou muito. E se eu for mostrar pra vocês, assim, os vídeos, tudo assim, sabe, durante esse processo, ela fez e lutou sorrindo, muito bem, muito, cara, guerreira demais. Vou sempre admirar, sempre. Se eu pudesse, gente, o meu sonho era ter feito, assim, um filme sobre a vida dela. Juro. Ninguém nem ia acreditar. Falar assim, isso é mentira. Mas infelizmente, né, não tenho esses contatos todo pra fazer. Mas é isso. Levo todo aprendizado, esse presente que Deus deu na minha vida. É muito triste porque eu não queria ter perdido. Tava com a mente boa, tava poder viver muito mais. Mas não é a gente que manda. E é isso. Quero dizer que eu sou muito grata. Se ela estivesse me assistindo agora, eu falar: avó, eu sou muito grata por ter a senhora como minha avó. Aprendi muito com a senhora. E eu te amo. É isso.